Queridos irmãos e irmãs, tendo como horizonte o retiro, nós estamos em algumas breves catequeses refletindo sobre palavras-chave para a compreensão do retiro: deserto, discernimento, exercícios espirituais, oração, silêncio. Na última catequese, nós refletimos sobre o termo oração, mas gostaria de prolongar aquela catequese refletindo mais uma vez sobre a oração, mas sobre o seguinte aspecto, né? Papa Francisco acaba de nos exortar a vivermos este ano de 2024 em preparação ao jubileu do ano próximo, de 2025, como um ano com uma grande sinfonia de oração. E é sobre isso que eu queria refletir e partilhar com vocês. A oração, prioridade de vida. Está se aproximando o jubileu de 2025. Em carta de 11 de fevereiro de 2022, dirigida ao arcebispo Rino Fisichella, presidente do então Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, hoje Dicastério para a Evangelização, o Papa Francisco orientava sobre a preparação e celebração do jubileu de 2025. Devemos, assinalava Francisco, manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere a força e a certeza de olhar para o futuro com espírito aberto, coração confiante e mente clarividente. Assim, continuava Francisco, o próximo jubileu poderá favorecer imenso a recomposição de um clima de esperança e confiança, como sinal de um renovado renascimento do qual todos sentimos a urgência. Precisamente por isso, esclarecia Francisco, escolhi o lema Peregrinos de Esperança. E a carta prossegue, entre outras coisas, salientando a importância de dedicar o ano de 2024 a uma grande sinfonia de oração. Como é costume, dizia Francisco, a bula de promulgação, que será emanada no devido tempo, conterá as indicações necessárias para celebrar o jubileu de 2025. E ele prosseguia, neste tempo de preparação, desde já me alegra pensar que se poderá dedicar o ano anterior ao evento jubilar, este ano de 2024, a uma grande sinfonia de oração. Sinfonia de oração que Francisco assim descreve. Oração, em primeiro lugar, para recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, escutá-lo e adorá-lo. Oração depois para agradecer a Deus tantos dons do seu amor por nós e louvar a sua obra na criação, que a todos compromete no respeito e numa ação concreta e responsável em prol de sua salvaguarda. Oração ainda como voz de um só coração e uma só alma, que se traduz na solidariedade e partilha do pão cotidiano. Oração, além disso, que permita a cada homem, a cada mulher deste mundo, dirigir-se ao único Deus para lhe expressar tudo o que traz no segredo do coração. E oração como via mestra para a santidade, que leva a viver a contemplação, inclusive no meio da ação. Em suma, um ano intenso de oração, em que os corações se abram para receber a abundância da graça, fazendo do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, o programa de vida de todos os seus discípulos. A afirmação de ser a oração a via mestra da santidade nos faz recordar a magnífica carta apostólica Novo Milênio in Neunte, de São João Paulo II, que no capítulo 3º, intitulado Partir de Cristo, apontava algumas prioridades pastorais que a experiência do jubileu de 2000 o fez ver com particular intensidade.
E o Papa expressava assim, São João Paulo II, o seu intento. Espera-nos, portanto, uma entusiasmante obra de relançamento pastoral, uma obra que nos toca a todos. Entretanto, como incitamento e orientação comum, desejo apontar algumas prioridades pastorais que a experiência do grande jubileu me fez ver com particular intensidade. E entre as prioridades pastorais, por ele assinaladas, aparecem precisamente, em primeiro lugar, a santidade e a oração. Prioridades intensamente conexas, pois, como observava São João Paulo II, para a pedagogia da santidade, há a necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. Na oração, com efeito, desenrola-se aquele diálogo com Jesus que faz de nós seus amigos íntimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Reciprocidade é essa que constitui precisamente a substância, a alma da vida cristã e é condição de toda a vida pastoral autêntica. Obra do Espírito Santo em nós, a oração abre-nos por Cristo e em Cristo a contemplação do rosto do Pai. Assim, aprender essa lógica trinitária da oração cristã, vivendo-a plenamente, sobretudo na liturgia, meta e fonte da vida eclesial, mas também na experiência pessoal. É o segredo de um cristianismo verdadeiramente vital, sem motivos para temer o futuro, porque volta continuamente às fontes e aí se regenera. E o Santo Padre prosseguia então suas densas e ricas considerações sobre a oração, lá na Novo Milênio Neunte. E poderíamos reassumir as suas reflexões, lembrando, a pedagogia da santidade requer a arte da oração, e esta requer um contínuo aprendizado. É necessário aprender a rezar. Depois, não será um sinal dos tempos que no mundo secularizado se dê uma generalizada exigência de espiritualidade que se expressa numa renovada carência de oração? E nós, cristãos, temos obrigação de mostrar a profundidade a que se pode levar a intimidade com Cristo. Assim, as nossas comunidades devem tornar-se autênticas escolas de oração. Alguns são chamados de modo particular à oração, mas seria errado pensar que o comum dos cristãos possa contentar-se com uma oração superficial, incapaz de encher a sua vida. Tais cristãos seriam, então, não apenas cristãos medíocres, mas cristãos em perigo. Assim, é preciso que a educação para a oração torne-se um ponto qualitativo de toda a programação pastoral e nas comunidades paroquiais se viva um clima permeado de oração. Desejo, enfim, encerrar esta breve reflexão, essas breves considerações, destinadas quer a acolher o convite de Francisco, para que vivamos neste ano de 2024, em preparação ao jubileu de 2025, uma grande sinfonia de oração, quer a recordar o rico e atual ensinamento de São João Paulo II sobre a oração, qual prioridade pastoral para a Igreja neste terceiro milênio. E encerro com 3 votos. Primeiro, que esta quaresma que estamos vivendo possa ser para todos nós um tempo forte de renovação cristã e de revisão da ação pastoral, em que nos disponhamos a escutar a palavra de Deus com maior fidelidade, a orar com mais intensidade e a mudar de vida, penitência, para sermos consequentes com as graças do Espírito Santo recebidas no batismo. Segundo voto, que possamos todos nós descobrir ou redescobrir cotidianamente a arte da oração como prioridade de vida. De fato, recordava-nos o Papa João Paulo II, oração, como bem sabemos,
não se pode dar por suposta. É necessário aprender a rezar, voltando sempre de novo a conhecer essa arte dos próprios lábios do Divino Mestre, como os primeiros discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. E, enfim, o terceiro voto, que não nos esqueçamos jamais constituir desafios profundamente interligados à nossa presença no mundo e o tornar-nos presentes a Deus na oração. Com efeito, aos leigos e leigas, o Concílio Vaticano II deixou dois grandes apelos: o da exigência evangélica da presença no mundo e o de tornarem-se presentes a Deus. O padre Henri Caffarel o expressou admiravelmente. O Vaticano II recordou vigorosamente aos leigos a exigência evangélica da presença no mundo, mas nem sempre se tem acentuado suficientemente, exortou-os, com não menos energia, a tornarem-se presentes a Deus. Que seria, na verdade, uma presença no mundo de testemunhas que não tivessem frequentado aquele de quem devem dar testemunho, de porta-vozes que não escutassem aquele cuja mensagem devem transmitir, de operários que não aceitassem as orientações do mestre de obras. Ora, queridos irmãos e irmãs, é sobretudo na oração que nos fazemos presentes a Deus e o experimentamos presentes em nós, urgindo assim que nos tornemos verdadeiramente orantes. Se nos prepararmos devidamente, abrindo-nos à ação da graça, o jubileu que se aproxima certamente será um grande kairós em nossa caminhada de peregrinos de esperança. Deus a todos abençoe.